Tem, muita, porque, por exemplo, quando você vai ali para as datações arqueológicas, são processos que envolvem química, física, então você tem que entender um pouco de cada área, né? E muitos trabalhos na área da arqueologia, como o professor falou, são interdisciplinares, são multidisciplinares também, envolvem vários profissionais. Eu tenho um arqueólogo, eu tenho um historiador, eu tenho muitas vezes um mitólogo, eu tenho às vezes um engenheiro, dependendo da estrutura que se vai analisar, do monumento, né, que se vai estudar. Eu tenho um geólogo, o geólogo é essencial. Todo trabalho que eu me debrucei um pouco mais na área da arqueologia egípcia, alguns já podem ver, inclusive nos meus vídeos, em lives, você já vê que ali, por exemplo, tem situação que eu tenho que ter um geólogo. O arqueólogo, ele não é um geólogo, ele pode entender um pouco da geologia. Um historiador também não é um geólogo, mas ele pode, tem cursos que ele faz que acabam fazendo ele entender um pouco daquilo, mas ele não sabe com profundidade, entendeu? Então, assim, é uma área ampla, são muitas especializações, ninguém sabe tudo, eu não sei tudo, todo dia eu estou aprendendo mais e mais. Então, assim, por exemplo, essa parte bíblica eu aprendo muito aqui no canal do professor Alessandro, sempre assistindo às aulas, anotando, aprendo muito também com a Multiversal Flaviana. Então, pronto, pessoal, vamos lá então. Falei um pouquinho da arqueologia, né, da importância das evidências, e falando em evidências, é o que esse livro traz. Então, antes da pessoa atacar ou perseguir, dá uma lida, dá uma olhada nas evidências que são mostradas, né? Há outra atribuição de que ela foi realmente, de fato, destruída pelos cristãos, quando a religião cristã ela foi instituída de fato, e também há quem coloque a culpa nos árabes, né, pela destruição, quando os árabes ali adentraram ali ao Egito, as invasões, né? E a tribo, eles negam completamente tudo, né? Eu penso que tem muito a ver. Ela pode ter sido destruída, parte dela ali naquela revolta que houve ali no período da Cleópatra, mas os cristãos, eles colaboraram para concluir o processo de destruição, sem dúvida, né? Engravidar a Ísis, né? Ele morreu, ele foi assassinado pelo Sete. O irmão dele, muito invejoso, com muita raiva, muito ódio, assassinou ele. E aí a Isis tentou ressuscitá-lo e tal, e ele não conseguiu e tudo, e através de magia ela conseguiu essa questão da concepção, mesmo ele estando morto. Então foi uma concepção, uma gravidez assim que veio de forma sobrenatural também. Então, voltando aqui para o slide, pessoal, esta imagem, pessoal, são na verdade desenhos que foram feitos a partir de relevos encontrados nesse templo de Horus, ali em Edfu, em Luxor, relevos do nascimento de Horus, representações ali da deusa Ísis, né? Você vê ali que tem várias cenas, né? São várias cenas interessantes, desde a Anunciação. Tote aparece para ela, o Tiahuti, ele aparece para ela e diz, olha, você vai gerar o filho, tal, tal. E aí tem o período que ela recebe ali o Espírito, como se fosse o Espírito Santo, né? Então tem várias questões, e ela fica grávida, então tem algumas, quase 2000 anos, e ele é relativamente recente para os padrões egípcios. Ele foi construído ali por Ptolomeu III, dinastia ptolomaica, os parentes da Cleópatra VII. Ali por volta, ele foi construído de 236 antes da Era Comum. E ele é o maior e mais bem preservado dos templos ptolomaicos. Então, apesar de ter sido, eu acho que justamente por ele ter sido soterrado um bom tempo, isso talvez tenha ajudado a preservar algumas estruturas, algumas dessas iconografias que a gente tem representado nas paredes desse templo, né? E apesar de recente, ele imita ali os projetos faraônicos muito mais antigos, das dinastias bem mais antigas, e por isso que ele é tão importante. Lembrando, pessoal, que o período dinástico ali no Egito, ele passou por várias dinastias, né? Muito obrigado aí pelo superchat, outros que enviaram também, super chique. E o professor Marcos, do canal Zeta e Teologia e Línguas Bíblicas, que desenvolve também um trabalho brilhantíssimo, sou super fã dele. Sou suspeito em falar porque ele já vai virar membro aqui do canal de carteirinha. Eu também vou mandar carteirinha para a arqueóloga Érica. Com certeza. O povo já está querendo aqui, ó, já estão pedindo bis, né? Já estão pedindo. O professor Marcos já virou quase dono do canal, né? Então, eu vou patentear todo mundo agora. O professor Marcos trouxe uma pergunta que eu acho que a professora
e amiga historiadora e arqueóloga. Historiadora, gente, eu estou falando na acepção da atividade, porque eu não tenho como chamá-la de outra coisa, com quem desenvolve uma pesquisa tão profunda assim. Isso, né? Então, e aí os hieróglifos eles permaneceram ali sendo conservados e tudo. Aí veio aquela questão cristã, né, que eu falei ali, onde houve toda a destruição e tudo. Vieram os persas, já antes disso, dessa questão do cristianismo, vieram os persas, né, antes ali do Alexandre o Grande, não é isso? E os persas, assim, eles causaram um verdadeiro terror ali pro Egito, né? Só que mesmo assim, apesar de haver também destruição, muito se conservou, muito foi conservado, né? E quando iniciou-se ali a dinastia ptolomaica... Então, você gostou deste vídeo? Quer ter acesso exclusivo a este conteúdo e outros conteúdos? Então, seja membro exclusivo modalidade 1 e modalidade 2. Assim, você terá acesso irrestrito a uma playlist com mais de 400 horas com os mais variados temas, desde Antigo Testamento, Novo Testamento, cristianismo, paleocristianismo, judaísmo do Segundo Templo e muito mais. Aulas super especiais, onde você irá aprender profundamente tudo o que diz respeito a historicidades bíblicas. Portanto, vem para cá, seja membro exclusivo, usufrua deste conteúdo e compartilhe também o conhecimento com pessoas à sua volta. Assine hoje o nosso plano, modalidade 1 ou 2, e passe a gozar desses privilégios imediatamente. Você também terá descontos nos meus livros, esboços, aulas exclusivas preparadas somente para membros. Então, gostou? Venha fazer parte do clube de membros aqui do canal Professor José Alessandro Neves. Religião e política não podem se misturar.